Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida, continuidade ao chamado profético. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre o profeta Samuel, e hoje eu quero falar de um outro profeta na Bíblia, que eu tenho certeza que Deus vai continuar edificando seu coração dentro dessa palavra. Em 2 Samuel capítulo 12, nós encontramos duas figuras importantes. A primeira figura do rei Davi, homem segundo o coração de Deus. E a segunda figura, o profeta Natã, homem também de Deus, que quando abre a boca, a palavra de Deus flui. E no capítulo 12 de 2 Samuel, a Bíblia diz que Deus ordenou que Natã fosse até Davi. E quando Natã chega ali, ele vai contar uma história de um homem rico e de um homem pobre. Que o homem rico que possuía muitas ovelhas, gado, e o homem pobre que possuía somente uma cordeirinha. Chegando o viajante, a Bíblia diz que na história, Natã vai dizer assim, olha, o homem rico deixou de pegar das suas ovelhas e pegou a única ovelha, a única cordeira do homem pobre para oferecer para o viajante. E quando o texto diz isso, Natã fala isso para Davi, Davi fica furioso. Davi ele fica indignado com aquela atitude. Só que sem saber, Deus está trazendo essa parábola na boca do profeta para denunciar um pecado que ele acabara de cometer. E é interessante que, enquanto o profeta está falando em parábola, em uma comparação, Davi fica indignado, Davi fica furioso. Aí a Bíblia diz então que Davi diz para Natã, esse homem ele é digno de morte. E a quem ele tomou a cordeira tem que restituir 4 vezes mais. Quando Natã ouve isso da boca do rei Davi, então Natã vai dar a interpretação desta parábola, dizendo, este homem, ó rei, és tu. E Deus então vai abrir a palavra na boca do profeta Natã, dizendo para Davi, olha, eu te enriqueci, eu te dei reino, eu te dei esposas, eu te dei tudo. Só que o que você cometeu foi gravíssimo diante de mim. Você tomou a esposa de Urias, você tramou contra a vida de Urias, você premeditou a morte de um homem, um soldado de Israel, para ficar com a mulher dele. Mulher essa que você engravidou. Quando ela estava grávida, ela te deu a notícia, você sentiu o aperto. Então você premeditou a morte de um grande soldado de Israel, por nome de Urias. Então quando o Natã ele fala isso, quando o profeta Natã denuncia isso, Davi ele perde o chão. Estamos aqui diante de duas figuras importantes na Bíblia. O rei, que é o rei Davi, e o profeta Natã, que é o profeta de Deus. Mas quando o profeta ele é de Deus, ele não teme a autoridade constituída por Deus. Nesse momento que prevalece é a palavra de Deus. Por mais que você seja levantado como uma autoridade, como um governante, um ministro, mas se você errar, se eu errar, Deus vai mandar alguém para denunciar o nosso pecado. Deus vai enviar alguém para talvez nos contar uma parábola, para ver a nossa reação primeiro. Eu acho interessante que Natã, ele contou como parábola, para ver qual seria a reação de Davi. Eu acredito que foi Deus que queria mesmo, olha, conta como uma parábola, Natã, para ver a atitude dele. Então, quando Davi ouve isso, ele ficou indignado. Mas quando Davi soube que era ele, Davi perde o chão.
que ele percebeu que o gravíssimo pecado que ele cometeu. E a Bíblia diz que Davi, ele perdeu todo o sentido, perdeu tudo. Só que Natan vai dizer, olha, mas Deus perdoou o seu pecado. Deus traspassou o seu pecado, porém as consequências vão vir. As tuas mulheres serão tomadas de ti, e elas serão levadas às prostituições durante a luz do dia. O que você fez em oculto, Davi, será revelado à luz do dia, com as suas esposas, com as suas concubinas. Eu fico maravilhado com uma palavra dessa e ao mesmo tempo com muito temor. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre o profeta Samuel. Quando Samuel ele vai para Belém para ungir Davi rei, quando os anciãos soube que o profeta estava ali na cidade, eles saíram ao encontro do profeta Samuel e disseram, é de paz a sua vinda? Porque quando chegava um profeta na cidade, no lugar, eles sabiam que aquele profeta estava levando algo da parte de Deus, ou que fosse uma bênção, ou que se fosse uma palavra de juízo, aquele profeta estaria ali para cumprir um propósito de Deus. E é interessante que Natan, ele não se intimidou por causa da coroa do rei, da patente do rei, porque quem é de Deus, ele anda dentro do propósito de Deus, da vontade do Senhor. Natan não está ali para disputar patente com Davi. Natan não está ali para disputar autoridade com Davi. Não, ele está ali para abrir uma palavra de Deus, para denunciar o pecado do rei. Só que hoje muitos que se dizem profetas, se intitulam profetas, aliás, não tem coragem de denunciar uma autoridade de Deus. Tem medo, porque talvez a autoridade ela assuma um cargo maior. Só que, querido, quando se diz da palavra de Deus, quando se diz que realmente é profeta de Deus, o profeta de Deus não teme a autoridade. O profeta de Deus, quando ele recebe uma direção de Deus, não importa quem seja, se seja Davi, seja Saul, seja quem for, que seja um líder, que seja um governo, que seja um presidente, ou que seja um servo, ele vai lá para denunciar o pecado dele. Natan denunciou o pecado de Davi. Natan expôs o que estava oculto na vida de Davi. Tem muitas pessoas aí, tem muitas lideranças aí que têm cometido erros, pecados gravíssimos e pensam que está tudo bem. Só que eu vou te dizer uma coisa, Deus está levantando profetas nessa geração para denunciar os pecados dessas lideranças, desses líderes eclesiásticos que carregam uma glória sobre eles, mas não a glória de Deus, uma glória de que ninguém me toca, ninguém aponta o dedo para mim, ninguém me acuse. Então, preste atenção nisso. Natan, ele não temeu a posição de Davi. Natan reconhecia Davi como rei, sim, temos que reconhecer as autoridades de Deus, sim, mas quando é para denunciar, eu não tenho que temer, ainda que seja ungido de Deus, ainda que seja um escolhido do Senhor. A Bíblia é bem clara que quando um líder pecar, quando um obreiro pecar, ele tem que ser repreendido em público, para que isso gere temor nas demais pessoas. O líder ele tem que ser exposto. Só que hoje tem muitos homens que carregam um título de profeta, apóstolo, mas quando é para denunciar, quando é para apontar o pecado das pessoas, eles não apontam. Sabe por quê? Primeiro, são profetas comprados.
São profetas presenteados. E se eu denunciar, eu não ganho mais presente desses líderes. Eu não ganho mais posição. Se eu denunciar, eu não recebo mais ofertas. Eu não sou levado mais no restaurante melhor. Eu não sou colocado no melhor hotel, 5 estrelas. Só que nós não podemos nos acovardar. Deus tem levantado os homens e mulheres nessa geração, são pouquíssimos, mas que vão denunciar o pecado, vão denunciar as autoridades. Agora, profeta por profeta, não adianta nada. O profeta que é de Deus, ele obedece à palavra do Senhor, ele anda segundo a vontade de Deus. Depois você lê lá em 2 Samuel capítulo 12. Eu acho muito forte isso. Deus perdoou Davi, mas as consequências seriam drásticas. O que Davi fez em oculto, as consequências seriam à luz do dia. As suas esposas seriam levadas, seriam tomadas para relações sexuais durante o dia, à vista de todo mundo. Preste atenção, à vista de todo mundo. Talvez seria preferível Davi ter morrido. Talvez teria sido preferível Davi falar: Senhor, me tira a coroa, me tira as vestes reais, me pune com a morte do que passar por isso. Mas Deus falou assim: não, você vai contemplar isso. Você vai ter que viver isso em vida. Você vai ter que passar por isso em vida. Sabe por quê? Porque nessa questão aí, a morte é fácil. A morte é a melhor saída. Só que tem pessoas que estarão em vida. O pessoal chegando aqui. Tem pessoas que falam: não, Senhor, me mata, Senhor, me desce na cova. Só que Deus não vai descer na cova. Deus não desceu Davi na cova. Deus não matou Davi. Deus perdoou porque Davi se arrependeu. Só que a consequência, ele ia sofrer isso, e sofreu amargamente. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite e dizer para você o seguinte: cuidado, não se iluda com os intitulados profetas que só querem te enganar, te dando palavras falsas, palavras que massageiam o seu ego. Ora para que Deus levante profetas que quando ele chegar diante de você, você estremeça. O temor toma conta da tua alma, do teu espírito, como aconteceu com os anciãos de Belém, quando Samuel chegou lá. Nós precisamos de profetas de verdade. Nós precisamos de homens e mulheres que abram a boca e deixem Deus expressar o que está no coração dele, a indignação por causa dos pecados dos homens, das lideranças. E se você se acovardar, se você ter o chamado profético, se acovardar, Deus vai também tratar contigo. Se Natan não denuncia o pecado de Davi, Deus ia tratar com o profeta. Deus, ele trata com o profeta que não obedece. Deus tratou com Jonas, o profeta Jonas tentou fugir, Deus tratou com Jonas. Então não se engane, porque Deus, ele vai tratar com aqueles que não estão andando de acordo à vontade dele. Deus tratou com Davi. Deus vai tratar com a liderança do Brasil. Deus vai tratar com obreiros displicentes. Deus vai tratar com lideranças em adultério. Davi, ele fez algo terrível em Israel. Ele se relacionou, adulterou com a Batseba. Quando Batseba percebe que estava grávida, anunciou para Davi. Davi se sentiu em desespero, mandou chamar Urias. Para quê?
para que quando Urias descesse à sua casa e tivesse relação com a sua esposa, encobriria o pecado dele e de Batseba. Só que não adiantou nada. Urias não desceu para casa. Urias bebeu com Davi, se embebedou, mas ficou no portão da casa, da cidade. E quando Davi soube que Urias não tinha descido para sua casa para estar com a sua esposa, Davi chamou ele, mas por que você não desceu? Eu falei, não, como pode eu aqui e descer para minha casa sabendo que meus irmãos estão no campo de batalha? Eu não vou fazer isso. Então Davi não vê outra solução, escreveu uma carta para Joabe, para que colocasse Urias na frente de guerra, de batalha, e deixasse ele morrer. E a carta, quando era selada pelo rei, somente o destinatário podia abrir aquela carta. Somente o receptor podia abrir aquela carta. Urias vai carregar uma carta na mão dele, a carta da morte dele. Meu Deus do céu. Urias está levando uma carta que, naquela carta está a estratégia pela qual forma ele vai ser morto. Por quê? Porque o rei engravidou a sua esposa. Meu Deus do céu. Tem muitos líderes matando homens de Deus. Tem muitos líderes matando servos fiéis do Senhor. Tem muitos líderes tramando a morte de líderes, tramando a morte de obreiros. Por quê? Porque são obreiros que, se Deus colocar a palavra na boca deles, eles denunciam o pecado. Eles vão falar, eles vão confrontar. Então, para não confrontar, eles preparam o quê? Um laço de morte. Preparam um campo de morte, prepararam um campo de morte para Urias. Só que Davi esqueceu da justiça de Deus, esqueceu que Deus vê todas as coisas, que as coisas ocultas estão diante do Senhor, patentes, estão nuas. E quando ele vê que não tem mais jeito, ele premedita a morte de Urias. Urias morre por causa de um pecado de adultério. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei como está a sua vida, se Deus está falando contigo através dessa palavra, com um líder, com um obreiro. Como é que está a sua vida no altar? Você mesmo que é membro do corpo de Cristo, como é que está a sua vida no altar? Se Deus te enviar um profeta para ter contigo, você vai agir como os anciãos de Belém? Vai sair de encontro perguntando, é de paz a sua vinda? Ou você tem algo para denunciar a respeito das nossas atitudes? Davi, quando ele ouviu a parábola da boca de Natã, ele ficou furioso. Tal homem tem que morrer e restituir 4 vezes mais a ovelha que foi tirada. Então Natã falou assim, ó, este homem é o Senhor, rei. Você fez pecado gravíssimo em Israel. Você tomou a mulher de Urias, premeditou a morte de Urias. Aí Davi perdeu o chão. Davi perdeu o perdão, Deus perdoou. Mas eu penso que seria melhor ele ter morrido do que passar pelo vexame que ele passou, a humilhação que ele passou, o preço que ele pagou por causa do pecado duplo que ele cometeu. Tem pessoas hoje que estão passando por um momento tão difícil, por quê? Porque premeditou a ruína de alguém, premeditou a morte de alguém, a morte espiritual, a família. Você destruiu um casamento, você destruiu um filho, uma filha, você destruiu um ministério de alguém, você tramou, você achou que podia, que ninguém iria saber, mas Deus sabe todas as coisas. Então, profeta de Deus, ele encara frente a frente os problemas dos outros. Ele denuncia, olhando nos olhos, o pecado que a pessoa cometeu. Natã denunciou o pecado de Davi, olhando nos olhos dele, e falou, Davi, este homem é o Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, para você meditar.
Cuidado aí, não vai por essa leva aí de muitos que se intitulam profetas. Carrega o nome de profetas, carrega o nome de apóstolos. Eu disse que eu creio, é bíblico. Efésios 4:11 fala sobre esses 5 ministérios. E Deus, pela misericórdia, tem nos confiado o ministério profético. Temos carregado aí no nosso sangue, na nossa veia espiritual. Mas tomamos muito cuidado. Porque o mesmo profeta que denuncia, se ele não levar a sua vida corretamente, ele pode ser denunciado também por outro profeta. Tá ok? Então guarde essa palavra no teu coração. Se você se sentiu tocado por essa palavra, se ela falou no teu coração, passa ela para frente, divulga ela nas suas redes sociais. Tem muitas pessoas aí que estão nas mídias, dizendo que são profetas, falam como profeta, profetizam como profeta, mas Deus não está neste negócio. Porque os verdadeiros profetas de Deus, eles estão escondidos. Eles só aparecem quando Deus tem uma palavra. Vai analisar quantas vezes o profeta Natan aparece nas Escrituras. Analise na Bíblia quantas vezes aparece o nome do profeta Natan. Vai analisar quantas vezes aparece o nome do profeta Micaías. Micaías. Faz um estudo para você ver. Mas foram profetas de Deus que foram instrumento da mão de Deus para denunciar pecados. Ok? Aqui foi uma palavra breve do apóstolo Danil, cidade de Patrocínio, Minas Gerais, Igreja Missão Águia. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo possa falar poderosamente no teu coração, ok? E se você recebe essa palavra, compartilha aí, ok? Divulga essa palavra, dá um like aí, dá um ok, tá bom? Deus abençoe e fica na paz do Senhor.